Esses dias eu tava conversando com uma mulher e eu falei, você já montou o seu plano de parto? E a querida foi e disse pra mim, plano de parto? Mas eu já optei pela cesárea. E amém que ela tenha optado pela cesárea, ela tem os motivos dela. Eu não preciso de plano de parto. Pra que eu vou ter um plano de parto? A gente precisa entender que plano de parto não é frescura. Plano de parto é a sua voz sem que você precise falar. E ele é muito importante, tanto no parto normal, quanto no cesárea. Extremamente importante. Porque você não tem certeza do que pode acontecer durante o trabalho de parto. Essa é a verdade. E quando você tem ali um plano de parto que tem os seus desejos, o que você quer, independente da via de parto, você facilita a sua vida. Eu ficaria mais tranquila, com certeza, sabendo que tem ali um documento que é respaldado por lei e que precisa ser respeitado pela equipe. Mas como eu sei que por aqui a incidência de mulheres que preferem o parto natural é maior do que a da cesárea, que aqui eu conheço vocês, porque eu converso muito com muitos de vocês, vocês preferem o parto natural e a cesárea é um plano B diante de alguma complicação no cenário obstétrico, porque como eu sempre converso com vocês que a cesárea, ela salva vidas. O problema não é a cesárea, o problema é o sistema cesarista que quer pegar todas as mulheres e colocarem no mesmo paladeado, no mesmo protocolo. Esse é o único problema. Mas voltando pro plano de parto, talvez em algum momento eu converse com vocês sobre esse sistema. Os estudos mostram que a mulher que tem um plano de parto tem chances de ter menos intervenção no trabalho de parto. E ter um trabalho de parto mais tranquilo. Tem menos chances de ser tocada de meia em meia hora, de colocarem ocitocina, de fazer episiotomia, passar por uma manobra de Christelet. Se você não sabe o que é isso, você pode maratonar alguns vídeos aqui que eu tô falando muito sobre isso aqui pra vocês. Ou seja, o plano de parto, ele poupa você, previne você de intervenções que provavelmente você nem quer passar. Você quer ver uma situação real que a minha mãe conta pra mim? Eu sou muito curiosa, eu perguntei várias vezes pra minha mãe já. Você pergunta, mãe, como foi o dia que eu nasci? E eu nasci de um parto natural, sem intervenção, sem analgesia, sem intervenção alguma. Mamãe conseguiu aguentar. E ela dizia muito pra mim que durante todo o trabalho de parto, o que ela falava é, não me corta, não me corta, não me corta. Ela não sabia o que era episiotomia. Minha mãe tinha 17 anos. E ela só falava, não me corta. Então, se ela tivesse um plano de parto, onde naquele plano de parto tivesse escrito que ela não queria passar por uma episiotomia, talvez ela não tivesse desesperada no trabalho de parto, gritando, não me corta. Não seria uma preocupação tão monstra. Mas a gente tá falando isso de mais de 20 anos atrás. Esse entendimento ela também não tinha, não foi passado pra ela. E as leis também, com relação à saúde reprodutiva da mulher, são bem recentes. Então, tem todas essas questões. Eu tô falando de mais de 20 anos atrás, né? Quando eu nasci, do dia que eu nasci. E ela conta que o que ela mais falava era que não me corte. Se ela tivesse um plano de parto, seria uma preocupação? Porque estaria no plano de parto. No plano de parto que eu monto com as minhas pacientes, como eu já comentei aqui com vocês também, ele é bem simples de entender. Por quê? Porque ele é de marcar. Então é muito fácil de entender o que a gestante quer e o que ela não quer. Porque o que ela quer tá marcado. O que ela não quer, não tá marcado. E bem abaixo tem uma tabelinha explicando sobre o que é cada coisa. O que é tricotomia, o que é episiotomia, o que é manobra de Christelet. Então tá tudo bem discriminado embaixo e tem as opções pra marcar em cima. Você tem acesso a esse plano de parto adquirindo o livro Meu Plano de Parto, o e-book, lá no meu site. E você, ao adquirir o e-book, já recebe o plano de parto pra montar. E nesse plano de parto, você insere, por exemplo, a filosofia do nascimento. O que você espera do nascimento do seu filho? Como você imagina? Um ambiente tranquilo, com música, sem música? Dependendo da maternidade que você for parir, naturalmente, se você vai ter um quarto só pra você ou não, se você vai querer colocar uma playlist ou não. Então, tudo isso são pontos que fazem parte dessa questão da filosofia do nascimento. Tem tricotomia, que é a questão da raspagem do espelho. Tem episiotomia, que é o corte no períneo. Manobra de Christelet, é violência obstétrica, a gente tira, é perigoso. Então, assim, não é mais recomendado. Então, assim, tudo isso faz parte do plano de parto, pra colocar ali no plano de parto. Também sobre o ambiente, a iluminação, se você quer uma iluminação mais amena. Na cesariana também você pode escolher isso. Se na cesariana você vai querer ser amarrado, provavelmente não. Você pode colocar isso no seu plano de parto. Quem que você quer que esteja ali com você? Em que momento você quer que essa pessoa esteja com você? Em quais posições você quer ficar? Quais recursos de alívio da dor você quer ter? Tudo isso vai pro plano de parto. Imagine que você está numa situação de vulnerabilidade, que é uma situação de uma mulher em trabalho de parto, você ainda tem que se preocupar em estar falando o que você quer. Do contrário, você vai ter um documento ali escrito, ou melhor, você vai ter um doula ali com você que vai estar te ajudando nisso, que vai estar junto com a equipe te proporcionando o melhor parto possível. Imagina esses cenários. Aí você me diz o que é que você prefere. O plano de parto é para ele ser montado bem antes do parto. Assim você tem a possibilidade de entregar para o obstetra que vai te acompanhar para que ele possa assinar. O pediatra normalmente também assina, mas fica a critério, não é via de regra. Você assina também e normalmente tem uma testemunha também. Ele não precisa ser necessariamente autenticado em cartório, mas ele precisa ser anexado ao seu prontuário quando você for parir. Eu recomendo ter o plano de parto montado o mais breve possível, porque você consegue levar o pré-natal e ir discutindo ele nos pré-natais, entendeu? E caso você tenha alguma dúvida,
com relação ao plano de parto, você pode debater com a sua doula, você pode debater com a sua obstetra ou com a enfermeira que está te acompanhando, enfim. E durante as aulas de educação perinatal, a gente fala muito sobre o plano A, B e C do trabalho de parto, porque o trabalho de parto ele é muito imprevisível e a gente tem que estar preparado para todos os cenários possíveis para que esse parto aconteça da melhor forma possível. Esse encontro entre a família e o novo membro, que é o bebê que está chegando, tem que ser um momento lembrado e celebrado com muita alegria. O parto não é um momento para você sobreviver, é para você viver ele da melhor forma possível. Isso é a dolagem, um resgate desse protagonismo da mulher pro protagonismo do trabalho de parto. E o plano de parto, ele não é algo que é engessado, não tem como mudar de jeito nenhum. A mulher tem um plano de parto, tem que ser do jeito que tá lá. Não, o parto, ele é imprevisível. E o plano de parto, ele pode, inclusive, ser discutido durante o parto. Olha, aqui tem que você não quer anestesia, mas você tá pedindo anestesia. Tudo bem? Então a gente fazer essa mudança agora, a gestante vai dizer, tudo bem, com seu consentimento é usada anestesia. Vocês estão entendendo como é que funciona? Porque tudo tem que ser com o consentimento da mulher. E no plano de parto, se você assinou e tá ali, foi você que montou, então é entendido que aquilo ali é o que você tá consentindo. Fugiu daquilo ali, vão pedir o seu consentimento. Você, como paciente, tem direito a escolher o que você quer viver durante qualquer procedimento, tratamento, etc. E o médico, ele vai lhe guiar nessa decisão, vai lhe ajudar a entender o que está acontecendo e lhe dar as opções que você tem dentro do cenário que você vai ter. Nessa situação específica, o seu cenário obstétrico. E se você quer saber mais sobre esse assunto, lê a descrição do que tem aqui nesse vídeo, que você vai saber onde me encontrar.